Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, diferente dos outros vídeos que eu gravei antes, né? Hoje eu tô um pouquinho rouca. Passei uns dias aí, dei uma abusadinha no final de ano, nos excessos, né? E fiquei meia rouca aqui. Mas também essa mudança de tempo aí. Mas enfim, gente, como é que foi de festa? Como é que passou aí todo mundo de festa? Foi legal? Foi divertido? Bom, graças a Deus para mim foi bem tranquilo, bem família. Mas o mais importante de tudo isso é a gente começar um ano, né? Ter começado um ano com expectativas, mas acima de tudo com fé. De que, independente da situação que a gente está vivendo, todo mundo teve os seus conflitos nos últimos anos, por algum motivo, seja pandemia, seja os tempos difíceis, né? Eles chegam para todo mundo em qualquer situação. Mesmo que não seja financeiro, mesmo que não seja, enfim, pode ser que seja espiritual, pode ser que seja na questão saúde, na questão da doença emocional, né? Eu acho que todo mundo tem os seus conflitos pessoais. E pensando nisso, por isso que eu vim aqui falar sobre todos esses conflitos, né? Que há um tempo atrás, eu conversando com uma pessoa e a gente falando de fé. Que a minha causa é fé, não é religião. Não que eu tenha nada contra a religião, contra as crenças de ninguém, ao contrário. Sou uma pessoa muito ecumênica, que acredito que tudo aquilo que a gente acredita com verdade no nosso coração, com convicção de que vai dar certo, realmente dá mesmo. Mas nem sempre o que a gente acredita é o que o outro acredita, né? Então, mas basicamente a fé é uma coisa só, né? É a fé no Criador, é a fé no que Deus deixou aqui pra gente, para que a gente possa aproveitar, seja da espiritualidade, seja da psicologia, enfim. A fé é um contexto diferente, mas que na finalidade todo mundo quer buscar a mesma coisa, quer ser feliz, quer ter paz interior, e é isso. E um tempo atrás aconteceu, inclusive foi até num velório, uma pessoa, a gente falando sobre fé, né? E eu disse, meu Deus, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente tenha as crenças pessoais da gente, convicção em muitas coisas, quando chega a morte, a gente não sabe, né, para onde que vai realmente. A gente ainda tem esse ponto de interrogação dentro da gente. E essa pessoa virou para mim e disse, olha, eu sei perfeitamente para onde eu vou, o que que eu vou fazer. E aí, há poucos dias atrás agora, eu encontrei essa pessoa perdida, teve uma desilusão amorosa aí, e eu encontrei essa pessoa totalmente vulnerável na fé, vulnerável nas suas crenças, desacreditada, desestimulada, dizendo que eu já nem sei mais em quem acreditar. E aí isso para mim foi uma coisa muito interessante, que ficou para mim como reflexão, né? Que é o que eu sempre digo, às vezes até para minha família, para minha irmã, né? Tenho só uma irmã e a gente conversa muito sobre fé. Graças a Deus, a minha mãe criou a gente com uma convicção muito grande de que Deus é o Senhor de tudo, mas que a gente precisa saber fazer a nossa parte para que as coisas fluam na nossa vida. E, desculpa, exatamente nessa questão eu comecei a pensar, falar que eu tenho fé, que eu acredito, que o universo vai conspirar ao meu favor, que eu consigo tudo aquilo, que tudo é possível para aquele que crê, que tudo é possível quando você tem um sonho, que você acredita em Deus, que você almeja muito por uma coisa, né? Até onde você tem toda essa fé? Até quando? Né? Até quando você tem toda essa fé? Quando vem uma tempestade, quando vem um conflito, um problema que te balança e te tira da base, você ainda continua com essa fé? Gente, por isso que eu falo, a gente tem que constantemente fazer essa manutenção, esse trabalho de estar bem com a gente. Eu sei que nem sempre é fácil, sabe? Nem sempre é fácil a gente estar bem, a gente estar convicto de que tudo vai dar certo. A gente é carne, a gente é humano. Mas por isso que a gente tem que fazer constantemente esse trabalho de estar perto de pessoas que elevam a nossa energia, que não suga a gente.
esse trabalho de não querer carregar o fardo de ninguém, porque em algum momento o seu vai pesar também, sabe? Então falar que eu tenho fé na hora que as coisas estão fáceis, que eu não perdi nada, que eu não perdi ninguém, que eu não tive nenhum desencontro na minha vida é muito fácil. Mas eu preciso entender o que é fé, o que é acreditar. Eu preciso ter positividade em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Então, por isso que eu falo que a gente tem que rever nossos conceitos. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de estar bem com a gente mesmo, de acreditar que a gente pode sim ter os nossos deslizes, que os momentos difíceis cheguem, que dá uma desequilibrada, mas que a gente ganha prumo de novo, sabe? E nunca subestimar o sofrimento das pessoas, achar que, mas fulano tinha fé e hoje está. Não, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Tem dia que a tristeza chega, tem dia que a ansiedade chega, tem dia que a agonia chega, que o choro chega. O que não pode é permanecer, né? O que não pode é permanecer isso dentro da gente. E a gente tem que constantemente fazer esse trabalho, sabe? De estar bem com a gente, de tentar se equilibrar. E quando você faz aquele trabalho de atrair as coisas boas, de estar bem, de atrair pessoas, de atrair situações, de não carregar o fardo que não é seu. Porque quando você começa, eu dei o melhor de mim pro fulano, o melhor de mim pro ciclano, seja lá quem for. Seja filho, seja marido, seja quem for. Quando você dá o melhor de você pro outro, você dá toda aquela volta e você ali precisa um pouquinho, ali precisa um pouquinho, você vai se dando, se entregando. Na hora que as suas causas pessoais, as suas agonias, os seus conflitos mentais, espirituais, psicológicos chegam, você volta para dentro de si, você se perde, porque você não sabe nem onde está. Porque está tudo tão vazio, né? Você deu tanto para o outro. Então, assim, quando eu penso em fazer duas pessoas felizes, a primeira tem que ser eu mesma. Porque a partir do momento que eu estou feliz, que eu estou positiva, que eu estou bem, eu sou luz aonde eu chego. Então eu preciso aprender isso. Que estar bem é cuidar de mim primeiro, para que eu possa ser imã de coisas boas, né? O que adianta eu dizer, olha, na minha vida nada dá certo, mas na sua vai dar? Qual é a segurança que eu passo? Então, assim, eu não estou aqui, na verdade, para passar segurança, eu preciso ser segura daquilo que eu estou fazendo. E quando a gente fala disso, eu percebo que a gente precisa fazer muitas renúncias, sabe? Renúncias de lugares, de pessoas, de amizade. Não que você não possa mais ir naquele lugar, que você não possa mais falar com aquela pessoa, pode. De repente, a vida, né, ela é uma roda gigante. Às vezes você está aqui, às vezes você está ali. Em algum momento as pedras vão se encontrar. Mas que, às vezes, é preciso recuar um pouco, né? Às vezes a gente precisa dar uma recuada para entender o processo, para entender o que está acontecendo com a gente, né? Para entender se aonde eu estou pisando eu estou me sentindo seguro. Então é isso, sabe? Não é simplesmente falar eu sou uma pessoa que eu atraio, que eu sou luz. Eu preciso entender o que isso, o que traz essa luz, essa segurança. Da onde que eu vou buscar? Primeiramente, sem dúvida nenhuma, é de Deus. Mas a gente tem um universo inteiro aí a nosso favor, né? A gente tem os mecanismos que Deus deixou. A natureza, pessoas, lugares, situações. Então, acho que a gente precisa entender isso. E que se a gente olhar os últimos acontecimentos assim em relação ao mundo, as mudanças climáticas, a regressão, né? Não vou nem dizer evolução, a regressão do ser humano, porque tem algumas pessoas que, pelo amor de Deus, em vez de evoluir regrediu. Principalmente espiritualmente. Falando-se de empatia, então nem se fale. Né? Então a gente precisa entender esses processos aí
e não entrar na pilha. E acreditar que realmente, ser convicto de que a gente pode fazer um 2023, porque eu acho que tudo que aconteceu nesses últimos anos aí, eu acho que de alguma forma, como falei, muitas pessoas tiveram alguma parte da sua vida atingida, mas eu espero de verdade, de coração, assim, de toda a minha alma, de toda a minha existência e com toda a minha força interior, pedindo que o universo conspire a nosso favor, que a gente seja umas pessoas atraentes, que a gente atraia coisas boas para a nossa vida, né? Que a gente tenha esse poder de atrair, de mudar, né, a nossa energia, de mudar as nossas crenças, que às vezes são tão limitantes, né? Tantos rótulos que é colocado na gente, que isso não pode, que aquilo não pode, quando que no fundo a gente sabe, lá dentro do coração da gente, do que realmente pode, do que realmente não pode, do que realmente funciona ou não. Muitas vezes a gente se engana ou a gente não faz alguma coisa por falta de olhar, antes de tudo, de fazer uma autoanálise com a gente, porque a resposta muitas vezes está aqui e aqui. Vem lá de cima, fica aqui e aqui. Mas muitas vezes a gente ignora os sinais, os pequenos sinais para a nossa vida. E eu espero que, sinceramente, que esse ano a gente consiga ficar bem, primeiramente com a gente mesmo, com Deus, com o nosso Criador, depois com a gente, e que a gente consiga atrair muitas energias boas, que a gente consiga contaminar outras pessoas com o nosso pensamento positivo, que a gente viva tempos novos, porque a gente está precisando de tempos novos na nossa vida, tempos de renovo, de alegria, de paz, né? De esperança, de empatia principalmente, porque pelo amor de Deus, empatia religiosa, empatia política, democrática, em tudo, né? Com o outro, com o diferente do outro, empatia com cor, com raça, enfim, empatia ao próximo, em toda a sua essência. É isso que eu espero, que a gente tenha um ano próspero, abençoado e que a primeira coisa que se resolva dentro da nossa vida seja o nosso coração, que a gente tenha um pouco mais de consciência do que a gente veio fazer aqui, que a gente deixe um pouco exatas e seja um pouco mais humanas um com o outro, tá bom? Um beijo, obrigada, e quem puder aí, ó, segue lá a Sil. A gente fala umas bobaginhas, né? Todo mundo tem um pouco de doido, mas eu acho que nada é por acaso. Eu acho que a gente conversa aqui e muitas vezes uma palavra que a gente fala atinge alguém, né? Eu espero de verdade que as minhas palavras possam tocar em algum momento, em algum lugar, em alguma pessoa, em alguma situação, e que faça diferença. Assim como muitas pessoas fizeram diferenças na minha vida, foram mecanismos usados por Deus para fazer com que eu conseguisse evoluir, e eu estou no processo ainda, e cada dia ficar melhor, tá bom? Beijo!